Vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma excelente notícia do São Paulo e uma notícia não tão boa no Corinthians. Quero falar também sobre o Palmeiras e uma brecha que ainda pode tirar João Paulo Sampaio do Verdão. Para completar, Douglas Costa voltando ao futebol brasileiro. Onde é que será que ele vai jogar? Te atualizo também sobre o futuro de Rodrigo Pinho, quero contar sobre o Keno, as últimas do mercado, o encontro entre o Endrick e o Vinícius Júnior no Rio de Janeiro, além de muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando há um tempão no meio, já passei por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, e por aqui a missão é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar aqui todo esse conteúdo, um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite a você apostar de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nessa quarta-feira, por exemplo, tem 3 jogos da Copa da Liga Inglesa. O jogo mais importante tem Manchester United e Burnley, vitória do United pagando R$1,48. Já na Copa da Liga Portuguesa tem Porto em ação, o Porto recebe o Gil Vicente e a vitória do time da casa paga R$1,12. Na Copa do Rei da Espanha são 6 partidas para você encontrar as melhores opções de apostas para fazer. Para completar, só queria lembrar que nessa quinta-feira tem nada mais, nada menos do que Manchester United e Liverpool, jogo da Copa da Liga Inglesa pelas quartas de final, baita jogo. Sorteio acabou nos presenteando com isso para apostar na Copa da Liga Inglesa ou em qualquer outra atração. Então o XBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo. Só não esquece de usar o cupom Nicola quando você for fazer o depósito para ter direito a 100% de bônus. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é justamente sobre o Endrick, que viaja nos próximos dias à Espanha para conhecer as instalações do Real Madrid, seu novo clube. Você sabe que o Real desembolsará 72 milhões de euros para comprar o atleta, que só vai em definitivo a partir de julho de 2024, quando completa 18 anos. Mas, antes dessa viagem para a Espanha para conhecer as instalações, ele esteve no Rio de Janeiro, onde se encontrou com Vinícius Júnior, dupla brasileira que formará o ataque do Real Madrid dentro de 1 ano e meio. Bora contar também que Sebastián Rodrigues, aquele meio uruguaio que pertence ao Emelec, fez grande temporada e foi oferecido ao Fortaleza. Contei para vocês essa informação com exclusividade. De acordo com o jornalista uruguaio, a negociação entre o Rodrigues e o Leão, ou o Fortaleza como queiram, está muito perto de ser concretizada. Fui checar com a minha fonte que passou sobre os contatos, a pessoa disse que não está tão perto de fechar assim, embora as conversas sigam existindo. Bora falar sobre Gregore, vocês lembram dele? Volante que foi muito bem com a camisa do Bahia, chegou a ser pretendido e especulado em vários momentos como possível reforço do Palmeiras. Vanderlei Luxemburgo era um daqueles que mais defendia a contratação do Gregore. Pois bem, o jogador que hoje atua no Inter Miami interessa a um clube do Rio Grande do Sul, revelação feita por Edson Codor durante o programa do Nicola dessa terça-feira. Grêmio ou Inter, os dois estão buscando volante, essa aqui é a curiosidade, só a lembrança de que o Inter, enquanto antes de fechar ou tentar fechar com o Lucas Romero, o Inter se aproximou ou identificou a necessidade de contratar um volante alto, um volante de boa estatura, exatamente como tem como característica o Gregore. Para fechar o giro de notícias, contar também que o Bissoli, centroavante que foi o 4º maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022, interessa ou foi sondado pelo Botafogo. Outra informação revelada pelo Edson Codor, o empresário do Bissoli, afirmou que o André Mazuco, que já trabalhou com o Bissoli no Cruzeiro, entrou em contato nos últimos dias para abrir conversas, não existe proposta. E a última do giro de notícias, Vladimir, goleiro que foi revelado no Santos e fez bom campeonato brasileiro pelo Avaí, não fica em Santa Catarina. O Avaí fez algumas propostas de renovação, todas com redução salarial por conta da péssima fase financeira do clube. Vladimir preferiu buscar outros horizontes e está livre no mercado, esperando por propostas. Bora começar agora sim com as notícias para valer. A primeira delas, o futuro de Lucas Romero está praticamente definido. Cheguei a contar para vocês em live na segunda-feira que o Cruzeiro estava irritado com o comportamento do empresário do atleta, o Christian Bragarnik, que já havia fechado com o Cruzeiro, o ofereceu para o Inter. Já havia fechado com o Inter, o ofereceu para o Leão do México. E ao que parece, o Romero está mesmo a caminho do futebol mexicano. O Leão fez a melhor oferta, tanto para o Independente, clube dono dos direitos econômicos, como também em relação ao jogador, vai pagar em dólar uma quantia bem superior àquela que Inter e Cruzeiro propunham.
o negócio, o martelo deve ser batido ao longo dessa quarta-feira. E ao que tudo indica, o Lucas Romero não voltará ao futebol brasileiro tão cedo. Volante de 28 anos de idade, com ótima passagem com a camisa do Cruzeiro tempos atrás, chegou a ser bicampeão da Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Corinthians, como prometi no começo do vídeo, contar sobre um vacilo, um probleminha, algo equivocado do Corinthians. Quero te explicar do que se trata. Bruno Mendes, zagueiro que foi titular absoluto pelo Internacional, voltou ao Corinthians e fez várias partidas na condição de titular também com o Vitor Pereira. Tem contrato com o Corinthians somente até 31 de dezembro de 2023. O que significa isso? A partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. E até esse momento o Corinthians nem abriu conversas com o Edu Boldai, que é representante oficial do Bruno Mendes. Antes de gravar esse vídeo, perguntei para o empresário do atleta uruguaio se já existiam negociações, contatos para a extensão desse contrato. Até esse momento, nenhuma ligação foi feita. É importante lembrar que o Bruno Mendes, hoje com 23 anos de idade, custou bastante dinheiro ao Corinthians. Quando ele foi contratado do Montevideo Wanderers, negócio fechado em 3 milhões e meio de dólares, que na oportunidade equivaliam a 13 milhões de reais. Isso foi em fevereiro de 2019. Só que o Corinthians só conseguiu terminar a quitação das parcelas em dezembro de 2020 e o dólar aumentou bastante durante todo esse período. A operação final superou os 20 milhões de reais. Se o Corinthians dormir no ponto e não acertar a renovação logo, vai correr o risco de não ter recuperado nenhum centavo desses 20 milhões de reais de investimento. Não vão faltar interessados no Bruno Mendes. O Internacional, por exemplo, chegou a cogitar a possibilidade da compra do atleta, só desistiu porque o Corinthians pediu bastante dinheiro para negociá-lo em definitivo. Espero que os dirigentes alvinegros acordem e façam logo essa proposta de renovação do contrato com o Bruno Mendes. Antes de mudar de assunto, só uma informação importante. Matheus Bidu assina nessa quarta-feira seu contrato de empréstimo por uma temporada com o Corinthians. O acordo entre o Guarani e o Timão já está fechado. O Corinthians está também adquirindo um pequeno percentual dos direitos econômicos do atleta, caso ele vá bem em performance. O Corinthians o compra em definitivo. E se o Matheus Bidu está chegando, o Lucas Piton está sendo negociado. Contei para vocês as cifras em primeira mão, quero dar mais detalhes. O Corinthians vai ficar com 40% do valor de uma venda futura e vai deixar 60% para o Vasco, que em troca vai desembolsar 3 milhões de euros, ou mais ou menos 17 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre Keno, que enfim está liberado para jogar no Fluminense. O Keno e o Guga haviam sido acertados do Atlético para o Fluminense no mesmo momento. O Guga já foi inclusive anunciado, apresentado, aquela coisa toda, e o Keno seguia de férias em Salvador. Ninguém entendia ao certo o que estava acontecendo. A treta envolvia o empresário do Keno. Quando o jogador foi contratado, o Atlético fez uma série de promessas de comissão ao empresário e não fez nenhuma quitação. Enfim, houve um acerto e o Keno é aguardado no início da tarde dessa quarta-feira no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Keno vai fechar por 3 anos. Em troca da negociação, o Atlético Mineiro vai embolsar 1 milhão de euros, ou mais ou menos 5 milhões e 600 mil reais, pagamentos parcelados em 3 temporadas. Atacante de 33 anos de idade, um pedido do Fernando Diniz para aumentar a qualidade pelo lado do campo. E aí, Keno e Guga vão dar certo no Fluminense? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Só mais uma em cima dessa informação, o Guga, que havia sido negociado já na semana passada, muita gente publicando que ele vai render ao Atlético 1,5 milhão de euros. A informação que eu recebi de uma pessoa da minha confiança do Galo é de que o martelo foi batido por 1 milhão e 700 mil euros, 200 mil euros a mais. Bora falar sobre Rodrigo Pinho. Muita gente me perguntando se o atacante do Benfica jogaria no Botafogo. Ele estava sendo cogitado para se tornar o reserva imediato do Tiquinho Soares. Conversei com o Rodrigo Pinho, ele admitiu que existiram contatos do Botafogo, mas que o Benfica não pode mais emprestá-lo. Existe um limite para empréstimos de atletas para clubes do exterior em Portugal, e o Benfica já havia atingido esse limite. Não poderia emprestar mais ninguém para outro clube do exterior, sob o risco até de punições. Então, o Botafogo foi comunicado pelo Benfica de que a única possibilidade de negociação do Rodrigo Pinho seria em definitivo. Centroavante de 31 anos de idade, revelado no Bangu, que faz sucesso há algum tempo no futebol português. Há 2 temporadas atrás, ele fez, por exemplo, 15 gols com a camisa do Marítimo em apenas 21 jogos. Pois bem, Rodrigo Pinho
recebeu um contato do Botafogo para proposta em definitivo, mas o Botafogo não chegou a fechar ou a avançar nas tratativas. A ideia do Botafogo, pelo que ficou claro, era de uma proposta de empréstimo. Foi aí que o Curitiba apareceu, se dispôs a comprar o jogador e está bem perto de anunciá-lo. Faltam apenas a realização dos exames médicos e da assinatura do contrato. O próprio Rodrigo Pinho me contou que estava tudo bastante avançado para que ele se tornasse reforço do Coxa. Vale a lembrança de que o Curitiba ainda não anunciou quem será o dono da sua SAF, mas essa pessoa, esse investidor ou esse grupo já está tomando várias das decisões, como por exemplo a dispensa do Guto Ferreira e a contratação do Antônio Oliveira, português, que até outro dia dirigia o Cuiabá. Também contei para vocês no vídeo dessa terça-feira que Vitor Luiz é uma possibilidade de reforço para o Curitiba, o ex-lateral do Palmeiras e também do Ceará. Bora mudar de assunto e falar sobre Dorival Júnior na seleção. Existe alguma possibilidade disso? Em algum momento, uma cláusula que lhe permitiria sair para a seleção foi problema na renovação do contrato com o Flamengo? O Edson Codor assegurou que não existiu absolutamente nada nesse sentido. O Codor é o empresário do Dorival Júnior, conversou com a gente na noite dessa terça-feira. Ele assegurou que o Flamengo optou por não ficar com o Dorival Júnior. Não houve problema financeiro, não houve problema em relação à discussão de cláusulas contratuais, não houve problema com multa. O Flamengo fez uma proposta, o Dorival fez uma contraproposta, a distância era pequena, só que o Flamengo passou a ganhar tempo, afirmando que havia necessidade de o presidente do clube, Rodolfo Landim, participar de uma videoconferência para avalizar o negócio. O Landim estava no Catar e essa videoconferência não acontecia, e o Flamengo ia ganhando tempo até que numa sexta-feira o Edson Codor se encontrou com o Bruno Spindel e falou: Bruno, já estou sabendo que vocês estão fechando com o Vitor Pereira. Vocês podiam só ter comunicado a gente que vocês tinham a intenção de contratar outro técnico, assim a gente não perdia tempo. E foi essa a grande lamentação do Dorival e do seu empresário. Como o Flamengo adiou o anúncio da saída dele, o Dorival acabou perdendo algumas oportunidades boas no mercado, como por exemplo de dirigir o Corinthians e o Atlético Mineiro. Nesse momento, zero contato da seleção brasileira, nem o Edinaldo Rodrigues, nem nenhum representante dele na CBF entrou em contato. A tendência é que o Dorival tenha de aguardar por propostas de clubes brasileiros, embora o nome dele esteja ganhando força como possível treinador da seleção colombiana de futebol. Bora falar agora sobre a ótima notícia do São Paulo. O tricolor acertou nas últimas horas a quitação de toda a grana que devia a seus atletas ainda de 2020. Eram 2 anos de pendências, tudo começou no último ano da era Leco. O então presidente optou por bancar metade da folha e deixou a outra folha, metade da outra folha, durante toda uma temporada para o próximo presidente. No caso, Júlio Casares, a alegação é de que com a pandemia e menos receitas, ele não conseguiria pagar 100% das quantias combinadas. O tempo foi passando, Júlio Casares assumiu o São Paulo com outras várias pendências e a dívida, embora tenha sido reduzida, ainda era grande. São Paulo devia aos atletas, até o início dessa semana, 6 milhões de reais, que foram todos quitados. Conversei com o Júlio Casares antes de gravar esse vídeo e a frase dele foi a seguinte, abre aspas: pagamos os atrasados e está tudo absolutamente em dia. Estamos saneando o clube, fecha aspas. É só importante lembrar que o São Paulo conseguiu dinheiro para fazer a quitação apenas dos jogadores que permanecem no Morumbi para 2023. Aqueles que não tiveram seus vínculos renovados ou acabaram optando por sair vão ter de esperar 24 meses para receber toda a grana. Pagamento feito de forma parcelada foi a fórmula que o São Paulo encontrou para não se desfazer de um dinheiro que vai ser importante na montagem do elenco. Por falar em montagem do elenco, São Paulo já perdeu 10 atletas para 2023, quase todos por opção do Rogério Ceni. Já saíram do clube o Léo Pelé, vendido para o Vasco, 3 milhões de dólares ou 16 milhões de reais, 100% dos direitos passados ao clube carioca. Miranda optou-se por não renovar o contrato. Luizão e Igor Gomes deixaram o clube. O Luizão vai jogar no West Ham, o Igor Gomes no Atlético Mineiro. São Paulo fica com 15% do valor de uma venda futura. Reinaldo não teve seu contrato renovado, é jogador do Grêmio. Andrés Colorado foi devolvido para o seu time na Colômbia. O Nicão, liberado por empréstimo de uma temporada para o Cruzeiro. São Paulo fica com 1.200.000 reais como compensação financeira. Marcos Guilherme, o São Paulo optou por não renovar. O Éder da mesma maneira, assim como o Bustos, que tinha contrato por mais uma temporada, até metade do ano o Bustos pediu para sair porque vinha sendo pouco utilizado pelo Rogério Ceni. Estou curioso para saber se o Patrick ainda pode deixar o clube. A tendência é que agora aqueles que ficaram permaneçam, com exceção do Orejuela. São Paulo segue buscando o clube
para o lateral direito colombiano. Bora com outra notícia super importante da quarta-feira. Douglas Costa está voltando ao futebol brasileiro. O ex-atacante do Grêmio, que teve passagem bastante ruim em 2021, eu imaginava que ele nunca mais fosse voltar ao Brasil. Até porque saiu falando poucas e boas do nosso calendário, do futebol, das condições, enfim. Douglas Costa tem proposta e negociação avançada com o Botafogo, notícia que foi revelada pelo jornalista gaúcho César Fabrício, que é muito próximo do Douglas. De acordo com o César, a proposta do Botafogo é de 2 anos, com salários próximos a 2 milhões de reais por mês, que fariam dele o segundo atleta mais bem pago do país, atrás apenas do Dudu, que ganha no Palmeiras 2 milhões e 100 mil. Vale a lembrança de que o Douglas Costa tem contrato, ou tem idade, tem 32 anos e contrato com a LA Galaxy dos Estados Unidos até dezembro de 2023. Por lá, foram, na atual temporada, 29 jogos, só 4 gols e 1 assistência, 18 partidas como titular, 11 como reserva, talvez até pelo custo seja interessante para o Los Angeles Galaxy abrir mão do atacante brasileiro. Vale a lembrança de que o salário dele por lá é de 4 milhões e meio de dólares garantidos por temporada, estamos falando de 23 milhões e 400 mil reais, basicamente os 2 milhões prometidos pelo Botafogo. Só uma curiosidade, o Ale Oliveira, jornalista, comentarista da ESPN, meu parceiro de vários anos, com quem eu faço Cancelados às segundas-feiras, é muito próximo também do Douglas Costa. Eu pedi para que o Ale confirmasse com o Douglas essa possibilidade da volta. E o que eu ouvi do Ale foi o seguinte, abre aspas, o Douglas Costa deve voltar ao Brasil e tem outras propostas além do Botafogo. Estou muito, mas muito curioso para saber que outros clubes procuraram o Douglas Costa aqui no Brasil com a tentativa de contratá-lo. Você tem alguma suspeita? Bom, bora fechar o vídeo com mais uma notícia exclusiva. Quero falar sobre João Paulo Sampaio. Nicola, mas o que você tem para falar do João Paulo Sampaio? Primeiro, só para contextualizar, estamos nos referindo ao cara que transformou as categorias de base do Palmeiras, o próprio pai do Endrick, disse recentemente aqui no canal que o Endrick só é jogador do Palmeiras por causa do João Paulo. Foi o único dirigente de clube de São Paulo que acreditou no Douglas, no Endrick, e optou pela permanência, pela aquisição do atleta. Na oportunidade ele inclusive jogava pelo São Paulo. O São Paulo ofereceu uma ajuda de custo de R$150, o Palmeiras não. Ofereceu uma ajuda de custo e um emprego para o pai e para a mãe do Endrick. Foi a forma que o Verdão encontrou para fechar com o menino então com 10 anos. Pois bem, a novidade envolvendo o João Paulo é que depois de recusar uma proposta para ser o executivo de futebol do Grupo City, para trabalhar na Bahia, todo mundo imaginou que o problema, o risco dele ir embora tinha acabado, certo? Mais ou menos. É que existe uma brecha no contrato do João Paulo que lhe permite deixar o Palmeiras sem o pagamento de qualquer multa rescisória. Existe multa para qualquer clube no Brasil ou no exterior, com exceção da seleção brasileira. Quando da renovação do atual contrato, o João Paulo foi procurado e o Palmeiras deixou bem claro que gostaria de colocar uma multa alta, até porque ele vinha sendo bastante assediado por rivais. Corinthians, São Paulo foram alguns clubes que tentaram contratar. João Paulo aceitou que essa multa fosse alta, mas cobrou que não se colocasse multa rescisória alguma para a seleção brasileira. E o nome do João Paulo é favorito para se tornar o diretor das categorias de base. O André Sanches, que é um dos cotados para assumir a seleção principal, já deixou bem claro que se for para lá, quer ter o João Paulo Sampaio como gerente das categorias de base de todas as seleções. E se a CBF de fato tiver interesse e tentar contratar o João Paulo, não vai precisar nem pagar multa rescisória ao Palmeiras. Essa é uma notícia importante que eu gostaria de contar para vocês. Palmeiras, preocupado com a chance de perder o seu cara das categorias de base, já prometeu uma reunião com ele assim que ele voltar das férias em 2 de janeiro. Leila Pereira deve dar um aumento salarial ao João Paulo e talvez ainda mais autonomia nas categorias de base. Presidente do Palmeiras, que tem afirmado para as pessoas mais próximas que vende qualquer atleta, só não abre mão de 2 seguras, do João Paulo na base e do Abel Ferreira à frente do time principal. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta de tarde com mais informações. Tem também programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!